Para te explicar o conceito de hoje, eu quero voltar lá na Itália no século XIX. E para quem é bom de matemática, sabe que eu estou falando dos anos 1800. Porque lá viveu um cidadão chamado Vilfredo Pareto. Ele era um economista e filósofo que na época estava estudando a distribuição de terras na Itália. Agora, o porquê que isso conecta com Vênus, eu já vou chegar lá, espera um pouquinho. O Vilfredo acabou percebendo que 20% da população italiana tinha 80% das terras aráveis. E isso foi muito esquisito, porque chegou numa razão muito disparelha. Ele viu que a desigualdade era muito grande. E dentro desses 20%, ele decidiu analisar para ver quem é que estava destoando muito, e ele percebeu que tinha outros 20% que, de novo, tinham 80% das terras. E a partir disso, ele lembrou de uma regra da estatística que diz que sempre que uma coisa acontece uma vez, ela pode ser o acaso. Mas se ela acontece a segunda vez, significa que ela vai repetir novamente. E analisando outros fatores, analisando a renda, analisando a distribuição de comida, ele percebeu que isso se aplicava a praticamente tudo que ele olhava. E eu estou te trazendo esse conceito do 80-20, a regra de Pareto, que já está famosa hoje na internet, porque eu quero que tu tenha a noção de que 20% dos teus esforços vão trazer 80% dos teus resultados. Então, só um quinto das coisas que tu faz vai trazer praticamente tudo o teu resultado. E isso também se aplica na hora de vendas. Então, hoje, o que eu estou trazendo para ti são os 20% que vão gerar os teus 80% de resultados no fim do mês. Então, presta muita atenção nesse vídeo. Ele é um estudo de um caso que eu vi recentemente que explodiu a minha cabeça, e eu tenho certeza que se tu aplicar ele aí no teu negócio, na tua empresa, no teu time de vendas ou o que for, vai aumentar as tuas vendas, porque é uma coisa que ninguém faz hoje em dia. Então, deixa eu te apresentar esse caso, apresentar um pouquinho da empresa que ele se passa. Ele se passa em uma empresa lá nos Estados Unidos que vende listas de leads. Então, aqui no Brasil não é muito comum, mas lá fora eles vendem listas com nomes e contatos de, enfim, clientes, possíveis clientes para determinado nicho, para determinado segmento. E esses eram especializados em listas de clientes para refinanciamento imobiliário, é uma coisa que é muito forte lá nos Estados Unidos. E essa empresa já tinha alguns meses que as vendas começaram a cair e estavam chegando no vermelho. A empresa já não conseguia mais pagar os custos fixos que ela tinha. Então era um cenário muito ruim. Eles já tinham trocado de agências de marketing diversas vezes e o time de vendas já tinha sido desmantelado e criado de novo algumas vezes também. Foi aí que eles decidiram contratar uma consultoria de vendas para tentar entender o que estava acontecendo. E foi aí que esse consultor, chegando na empresa, foi falar com o dono. Porque uma coisa que a gente se esquece quando a gente está no dia a dia é dos conceitos básicos. E o líder, por padrão, é o cara que é responsável pelo resultado de uma equipe. Então, se qualquer coisa está dando errado dentro de uma equipe, o responsável é o líder. Se o time de vendas não bate a meta de vendas, o responsável é o líder. Se o time de vendas não consegue chegar no que tinha que chegar no final do mês, a culpa é do líder. Então, a primeira coisa que o consultor de vendas falou é que ele deveria falar com o gerente de vendas, para tentar entender o que estava acontecendo com aquela equipe. Chegando lá na sala do gerente, ele conversou e o gerente estava com a ideia de botar um script de vendas novo, tentar fazer um treinamento para motivar a galera, tentar aumentar o fechamento. Mas a primeira coisa que o consultor falou foi que ele não tinha base para fazer um novo treinamento, porque ele não sabia onde é que eles estavam errando. E foi aí que ele decidiu passar o dia inteiro analisando como que os vendedores prospectavam os clientes. O gerente de vendas ficou bravo porque ele tinha reservado o dia dele para fazer aquela reunião, mas o consultor falou que não tinha como trabalhar se ele não tivesse a base antes, o que é muito importante, porque às vezes a gente esquece, a gente tenta solucionar problemas que não são os principais problemas no momento, né? Sempre que eu encontro um problema aqui na minha empresa, eu busco números, eu busco informações e fatos para eu poder analisar e, baseado no que eu estou vendo, eu conseguir otimizar com dados, com referências do que eu preciso melhorar, e não sair tomando várias decisões, porque se a gente sair fazendo tudo que dá para fazer na nossa empresa, a gente vai enlouquecer. Então é muito importante, já fica aí o primeiro insight, de sempre analisar os dados, e se tu não tem eles, faz que nem com esse consultor e busca as informações que tu precisa para conseguir otimizar o teu funil de vendas. E no primeiro dia, então, ele passou o dia com os vendedores e ele percebeu um erro comum que todos eles estavam fazendo. Um problema que todos eles esbarravam na hora de fechar o negócio.
E foi aí que no final do dia ele voltou para a mesa do dono da empresa, com quem ele tinha conversado mais cedo sobre a responsabilidade do gerente de vendas, e ele pediu para ele 10 depoimentos. 10 depoimentos dos melhores clientes que eles tinham pegado, que tinham comprado a lista de leads deles e tinham gostado. Então, chegando no segundo dia, ele já convocou todo mundo para uma reunião logo de manhã cedo, com todos os vendedores, o gerente de vendas e o dono da empresa. E foi aí que ele utilizou os depoimentos. Ele não falou nada, iniciou a reunião colocando os depoimentos em uma TV. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu devo tudo. A minha casa, o meu carro, eu só consegui pelas vendas que eu consegui através da ABC Leads. No segundo depoimento foi mais ou menos assim. Eu já estava quase desistindo do mercado imobiliário. Eu fazia 200 ligações por dia e no final do mês eu mal conseguia pagar a minha casa. E o pior é que eu sentia que a rejeição dos clientes, um atrás do outro, me desmotivava cada vez mais. Foi quando eu descobri a ABC Leads. E agora eu consigo levar os meus filhos para Disney. Esses leads são muito bons. Na última lista que eu comprei, na primeira ligação eu fechei um negócio que me rendeu 20 mil. Foi o melhor negócio que eu já fiz. E os resultados desses depoimentos foi que o time de vendas voltou a acreditar no que eles estavam vendendo. E nos próximos meses aquele negócio ia sair do vermelho e ia voltar a ter lucro e gerar caixa, que é o que toda empresa tem que fazer no fim do mês. Agora, o porquê que isso é tão importante é um fator muito básico. A gente nunca vai conseguir vender algo para o cliente se a gente não conseguir vender para nem nós mesmos. Se a gente não acredita no que a gente está fazendo, se a gente não acredita no que a gente está vendendo, a gente nunca vai conseguir vender para outra pessoa. Porque a gente vai transmitir, a gente passa aquilo pela nossa linguagem corporal. Então, o exercício que eu quero deixar aqui para vocês é óbvio, além de fazer exatamente como o consultor fez, tu acredita no que tu tá vendendo? Se não, eu já deixo um insight aqui. Tu nunca vai ganhar tão bem como vendedor quanto tu poderia ganhar. Então, se tu não acredita no que tu tá vendendo, vai atrás de alguma coisa que tu acredita vender. E, se tu é um líder de vendas assim como eu, vai atrás e faz esse exercício. Cata os 10 melhores depoimentos, ou enfim, quantos depoimentos tu conseguir, dos teus clientes que falam bem do teu negócio. E passe ele pro teu time de vendas. Porque se tu renovar, e eu tenho certeza no que eu estou te dizendo aqui, se tu renovar a confiança que os teus vendedores têm no teu produto, as tuas vendas só tendem a aumentar. Faz esse exercício e depois me conta como é que foi.